tô vendo aqui o Afonso, né? Antes de eu começar a ligar o vídeo aqui, já aconteceu coisa, ataque hater já. Eu tô assistindo ele aqui, e eu já queria falar uma coisa e vi uma outra coisa interessante aqui. Eu só queria deixar um questionamento aqui, eu sou leigo, né? Mas vamos lá falar aqui. Ele tá falando aqui sobre uma doença que deixa as pessoas deficientes. O Cherokee eu tinha acho que era 1 ano e meio de vida aqui com a gente aqui. E o meu quintal aqui tinha uma garagem de aço e tinha, como fala, um monte de grama. Tinha caracol e não sei o que. Eu não sei o que aconteceu. Eu encontrei o cara paralisado. Meu vizinho tinha falado que ele estava paralisado durante horas. E eu retirei ele lá da grama lá, tentei levar para o hospital, não consegui. Mas eu vi que ele estava lúcido, né? Não conseguia falar, estava paralisado. Eu fiquei 1 ano com ele paralisado, ele não conseguia andar, ele não conseguia falar, ele não conseguia nada, né? Fiquei 1 ano cuidando do Cherokee quando eu estudava na escola, né? Os outros cachorros iam lá, iam bater nele, iam roubar ele, tal, e aí eu ensinei ele a latir, né? Para os caras não roubarem o Cherokee. Depois eu ensinei o Cherokee a defender a comida e o território dele. Então ele aprendeu a defender o território. Depois eu ensinei para ele que ele não podia descansar enquanto tivesse um inimigo na vida dele. Eu ensinei esses 3 princípios. Na época eu passava até dificuldade financeira. A minha vizinha aqui, infelizmente eu chamava de Maria Louca, né? O pai dela colocava carne para os meus cachorros aqui comer, né? E todo dia eu pegava, eu botava na geladeira, eu dava carne para minha mãe, né? E ela guardava a carne. E eu comecei a trabalhar. E o Cherokee tinha voltado a andar bem com dificuldade. Ele sempre teve dificuldade para andar, né? Mas eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia e fiquei 1 ano lutando com ele para ele voltar a andar, né? Quando ele começou a rastejar, ele pegou a carne da vizinha que estava no muro, tentou levar para minha mãe, ele não comeu a carne, os 3 estavam batendo nele e ele todo ensanguentado. Para mim, o que o Cherokee fez para mim é uma demonstração de que toda vez quando você luta por alguma coisa, mesmo que tudo esteja numa pior situação e seja perdido, você tem como fala, você tem uma esperança, né? Você tem um objetivo, mesmo ele sendo um animal, ele é uma criatura de Deus, né? Deus me deu a oportunidade de ter um cachorro para alegrar essa casa aqui, né? Ele está bem velhinho agora, né? Mas ele continua lutando por tudo. Se você for ver o que o Cherokee faz, ele sabe que é meu, ele sabe que é da minha mãe. Ele sabe das coisas. Ele não gosta do meu pai porque ele acha que meu pai é um invasor, rouba as coisas daqui de casa. Ele luta por tudo. Nunca vi um cachorro lutar por tudo. Ele gosta de brincar, ele gosta de comer, ele gosta de, como fala, até hoje ele tem dificuldade, hoje como ele está bem velhinho ele tem mais dificuldade, né? Desde novo eu compro brinquedo para ele, como ele tem dificuldade para andar, ele pede para eu brincar com os brinquedos dele, né? Então ele, mesmo sendo deficiente, ele consegue ter uma atividade e ele, como fala, ele depende da gente, ele gosta da gente, ele luta pela gente, e eu ensinei ele a lutar, né, pelas coisas. Então isso é uma coisa incrível. Tudo que esse cachorrinho já fez na vida dele aqui com a gente aqui, uma coisa fascinante. E tem um moço aqui que não gosta do Afonso, que fica xingando o Cherokee o tempo inteiro, né? E aí, voltando à questão aqui, né? O Afonso estava falando sobre crianças que têm pólio, e ele disse que fazer terapia faz as crianças andar, né? Eu fiz terapia com um coitado aqui, eu não sei o que aconteceu, se ele comeu um caracol, se ele teve uma salmonela, ou se ele teve um derrame, ou se ele teve uma queda, eu não sei o que aconteceu com ele, né? Mas não quebrou nenhum osso. Se ele tivesse uma queda da minha garagem, ele teria ossos quebrados, ele não quebrou. Ele tem um lado do corpo dele todo paralisado, eu não sei porquê, né? Talvez ele deve ter tido um derrame, talvez ele comeu um caracol, contraiu uma salmonela, não morreu,
né? Só da gente entrar em contato com caracol, com lagartixa, a gente pode adquirir salmonela, né? Não essa lagartixa aqui, essa daqui eu não sei a nossa, né? Mas umas outras lagartixas sim, né? Eu acho que o calango, não sei qual que é, tem que pesquisar direito, né? Não sei se é a lagartixa na Austrália que contrai salmonela, é alguma lagartixa, acho que deve ser na Austrália. É isso daqui, e o que eu queria comentar aqui é um assunto aqui que agora fica pesado. Eu sempre soube que a AIDS, ela é dos leões e ela é dos macacos. Pelo fato de que o leão ele é imoral e que o macaco ele é imoral, né? Alguns macacos são imorais, não sei se é todos as derivações dos macacos, né? Porque todos eles parecem que têm o mesmo código genético e a gente não tem nada a ver com os macacos. Nosso código genético não é igual ao deles, né? Aí o que acabou igual cachorro, né? Você não vê que tem cachorro tudo que é tamanho, né? Cachorro é cachorro e todos eles são descendentes de lobo, etc e tal, e todos eles são lobos. E aí eu sempre soube que a AIDS é desses bichos. Eu sempre soube que a AIDS começou com a campanha de vacinação, acho que foi na África, não sei o que, nos países mais pobres. E aí passou anos, eu vi esse moço falando assim, então amigo, sabe aquela história lá de HIV positivo? Sabe aquela história de você ter uma proteína, eu esqueci qual é o nome dessa proteína positiva, essa proteína só existe nos macacos e seres humanos não contraíram essa proteína e tem algumas pessoas que não têm essa proteína e isso não é uma coisa normal e natural. Um ponto A mais B, etc e tal. Será que o vírus do HIV é um vírus que gerou por causa das vacinas? Esse vírus foi gerado porque nas vacinas, para você fazer as vacinas, você precisava de DNA de macaco para fazer o vírus proliferar. Aí você coletava disso daí e passava como fala? E passava para o ser humano. E naquela época não tinha o teste de DNA, não tinha alguns testes e tal, talvez a AIDS não era nem conhecida. E aí começou a AIDS passar para todo mundo, né? E por causa disso, como posso dizer para vocês aqui, os cientistas eles transmitiram a AIDS para os seres humanos porque eles não conheciam a AIDS, não sabiam o que era a AIDS, pegaram macacos contaminados, começaram a fazer vacinação preventiva na humanidade todinha. Existem milhões de pessoas com vírus da AIDS, mas imagina o escândalo das indústrias de vacina falar assim, olha, nós fizemos experiência com vírus, esse vírus aqui fez a mutação no vírus da AIDS dos macacos para os seres humanos, e tudo isso foi por culpa das vacinações. Já pensou o escândalo que seria das indústrias? Ninguém mais queria tomar vacina no mundo, né? Vou repetir novamente, que eu não consegui repetir, claro. Existe uma doença, e aí eu preciso pegar um animal para estudar essa doença e cultivar essa doença e criar uma cura nessa doença. Aí eu extraio a cura que está nesse animal, que é uma vacina fragmentada, mas esse animal ele tem uma doença mutante, ou ele tem o vírus da AIDS, e aí eu começo a vacinar todo mundo, e esse vírus da AIDS que só tinha nos macacos, começam a evoluir, né? Evoluir não, começam a mudar, a se reproduzir, que evoluir é uma palavra errada, começam a mudar, começam a se reproduzir e começam a viver dentro do novo hospedeiro, tudo por causa de uma vacina. Será que esse é o elo perdido que tanto o Afonso está falando nos vídeos dele? Será que esse é um código escondido dentro do canal Ciência de Verdade? Porque, por exemplo, só de eu falar isso daqui é perigosíssimo ser até preso por causa disso, né? E que aqui no Brasil, em primeiro lugar, não tem liberdade de você trazer um questionamento. Mas isso daqui não é da minha parte, isso daqui é uma análise que eu distribuí, que eu adquiri do vídeo do Afonso Ciência de Verdade. Eu não sei nada sobre vacinas, eu não tenho opinião, isso aqui é uma análise dentro do vídeo desse moço. O Afonso está nos Estados Unidos, talvez ele tenha a liberdade de não ser preso, mas ele pode sofrer um processo da Bayer ou de qualquer outra empresa. E o vírus do HIV, será que é uma mutação? Porque se você for analisar, como que os médicos eles conseguem fazer? Você vai trabalhar cá, vai fazer papá pros caras. Aí eu vou soltar o maluco, ele tá preso, né? Você tá contente? Você tá contente? Vem cá, bebê, vem. Você tá dodói, bebê?
Tadinha, fica todo agradecido que você tá fazendo comida, não cai, bebê. Fica certinho. Mas ele encostou na parede. Não cai. Eu pedi aqui pra caiu. Vai perguntar se ele tá doente. Ele fala, ai, ele tá doente. Ele tá doente. Voltando à questão aqui. Como que vocês acham que as vacinas são feitas? Eles pegam a doença, injetam no animal, tentam fazer com que a doença se manifeste no organismo do animal, ficam anos estudando essa doença no animal, meses, tentam criar eles tentam fazer uma mutação na doença no organismo do animal, né? Ou eles fazem já a segunda mutação, porque a primeira mutação é para essa doença se tornar hospedeira no corpo dos animais. Aí eles ficam fazendo trocentas mutações no corpo do animal, até eles verem que a doença não está prejudicando o sistema imunológico do animal. Aí eles pegam aquilo ali e chamam de vacina. Pegam aquela vacina lá, põem no corpo de crianças ou de adultos e fazem, testes ali. Aí eles põem em produção em massa. E essas vacinas são as coisas mais bizarras que podem existir, né? Elas não são a cura, elas não são um medicamento para retirar ou para combater determinada doença. Eles só fazem mutações para tentar fazer com que o organismo reconheça aquilo ali e não comece a multiplicar aquela doença lá incessantemente dentro do código genético. E quem realmente conhece a Bíblia, quem reconhece realmente a lei, Deus proíbe que a gente come certos tipos de carne, Deus proíbe que a gente não limpe a casa, Deus proíbe que a gente vive em grandes cidades. Eu mesmo já falei no vídeo que toda essa coisa cinza que a gente passa nos móveis é carne morta de ser humano. Jamais Deus permitiria que a gente vivesse em uma sociedade tão grande assim para a gente produzir carne morta, né? O Deus, ele exige limpeza, né? Limpeza de tudo que você tem, de você, de limpeza moral, limpeza espiritual, para que não surja esses tipos de doença, porque Deus diz que essas doenças surgem pelo comportamento imoral das pessoas, tanto sexualmente, tanto no dia a dia dele, né? Isso aqui é um questionamento. Queria deixar esse questionamento aqui pro Afonso. Espero que o Afonso fez esse vídeo. Um abraço aí pro senhor, Afonso. Um abraço aí. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Não precisa dizer meu nome, que todo mundo me odeia aqui, Afonso. Só de falar que eu sou descendente de judeu, sou odiado.